Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Nos encontramos novamente e agradecemos a Deus por Ele nos permitir estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. É o nosso último estudo desta série que fala sobre o amor e a justiça de Deus. E na próxima semana estaremos iniciando uma nova série e esperamos que todos estejam estudando conosco sempre a Palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos, agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha e a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui hoje mandar um alô especial para várias pessoas, não iremos citar a cidade, mas você sabe que é para você. Luísa Manuel, Leonor Maia e Albino, Maria Angélica, Eli Alves e Irani, Nilza Justiniano, Dilza Flora, Luzia, Jacira Inácio, Márcia Fadini, Antônio Albuquerque, Flávia Gomes, Dilma Reis, Ilsaia Correia, Jacira Lage, Elaine Melri, Antônio Sabino da Silva, Loza André, Selma Alves, Eliane Clara e todos os demais que nos escrevem. Estaremos mandando alô para vocês durante os próximos dias e todos estes têm pedidos de oração que nós sempre temos orado por vocês. E neste momento convidamos a todos a orar conosco. Bondoso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente cada dia, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes, Pai, todos os que estudam conosco e que pedem orações. Tu conheces as lutas, os problemas que enfrentam. Todos esses nomes que nós citamos aqui hoje têm os pedidos que eles nos mandam, que Tu esteja cuidando de cada um, abençoando e fortalecendo na fé. Que permaneçamos firmes, que não venhamos a desistir, mas que perseveremos para podermos nos encontrar com Jesus. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Durante as últimas semanas estivemos juntos estudando sobre o amor e a justiça de Deus e tivemos a oportunidade de ver dentro da palavra de Deus que o amor e a justiça de Deus, eles andam juntos, eles não são separados. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Assim como ele nos ama ao ponto de ter enviado seu Filho Jesus para vir a este mundo, viver e morrer em nosso lugar, ressuscitou, voltou para os céus e prometeu que vai voltar para nos buscar, ele também é justiça. Aqueles que rejeitarem o amor de Deus, que rejeitarem este dom de Deus, que é a vida eterna através de Cristo Jesus, estes sofrerão as consequências do juízo. A justiça de Deus. Deus, quando disse lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, para que não comessem daquele fruto, que se eles comessem iriam morrer, eles desobedeceram, eles comeram. E Deus, quando passava todos os dias pelo jardim, ele sentiu falta de Adão e Eva, eles estavam escondidos. E então Deus chamou: Adão, onde estás? E então ele disse: olha, Senhor, eu tive medo e me escondi. Mas por que você teve medo? Você comeu daquele fruto? Sim, Senhor. A mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher disse: foi a serpente que me enganou. Mas Deus não os matou ali naquele momento, mas Deus agiu com justiça. Ele amou por eles terem pecado, teriam agora que sair do Jardim do Éden, e ele usou a justiça. Vocês agora precisam sair do jardim, vão viver a vida de vocês, mas Deus ali naquele momento prometeu que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, e que através desse descendente da mulher teríamos novamente acesso à vida eterna. E exatamente Deus, ele cumpriu, porque Adão e Eva, eles viveram cerca de uns 900 anos ainda, depois do pecado, mas eles foram perdoados, eles creram na promessa de Deus, e tiveram que sofrer as consequências do pecado, e nós até hoje sofremos essa consequência, mas todos nós temos a esperança de, em Jesus, nós estarmos um dia nos céus. Não é por nossos esforços, não é pelo nosso conhecimento, não é por atos de bondade que nós fazemos, mas é por Jesus. Ele morreu por nós. Então a salvação, ela é através de Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós vemos que é necessário nós mudarmos de vida, é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecer à vontade de Deus em
no nosso dia a dia. Porque sem obediência, como é que nós queremos entrar nos céus? A salvação já nos está garantida, mas a entrada nos céus depende de nós fazermos a vontade de Deus. E isso nós conseguimos pelo poder dele em nossa vida, porque nós mesmos, humanamente, somos impossíveis de fazer, cumprir aquilo que Deus requer. Mas pelo poder dele em nossa vida, nós seremos vitoriosos. Nós sabemos que o cumprimento da lei é o amor. E essa semana nós falaremos sobre este cumprimento da lei, que é o amor. E se o amor é de fato o cumprimento da lei, então nós jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor, ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Estão juntas, a lei e o amor, andam juntos. Então, se nós amamos a Deus, o próprio Jesus disse isso, nós guardamos os seus mandamentos. Agora, tenha sempre em sua mente, nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos. Nós guardamos porque fomos salvos. É por isso que nós obedecemos. E então, aqui em Romanos capítulo 13, no verso 8, o apóstolo Paulo ele escreveu: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Na semana passada, nós comentamos aqui a respeito dos dois maiores mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus mesmo disse isso para o intérprete da lei. E quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós ajudamos nas necessidades do nosso semelhante, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o cumprimento da lei é o amor. Então, muitas pessoas, às vezes, elas são acanhadas, estão passando necessidade, mas não têm a coragem de chegar e falar para alguém que está passando por necessidade e que precisa de uma ajuda. Por quê? Porque tem vergonha. Mas nós, às vezes, conhecemos a pessoa e sabemos que ela está em necessidade. E aí nós devemos ser o próximo dessa pessoa, ir até ela e ajudá-la, sem que ela venha nos pedir. Prepare uma cesta básica. Eu sei que hoje está tudo tão caro, não é? Mas prepare o mínimo que puder e leve para uma família que está necessitada. Prepare umas roupas que você tem e que não usa mais, mas que estão boas. Leve para uma família que está precisando. Esse é o cumprimento da lei. Quem ama o próximo cumpre a lei. Então nós precisamos colocar isso em prática em nossa vida, porque se nós não praticarmos o amor em nossa vida, como é que nós queremos dizer que nós amamos a Deus? Quando nós lemos aqui em Êxodo capítulo 6 e no verso 7, diz assim a palavra de Deus: eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, se Deus que os libertou da opressão, seu Deus que os libertou da opressão no Egito. Deus aqui falando ao povo de Israel, mas fala também a nós. Nós fomos libertos da opressão do pecado. Nós fomos libertos das garras de Satanás. E então ele diz: eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. E Deus ele nos libertou também da opressão, das garras de Satanás. E também em Levíticos capítulo 6, e nos versos Levíticos capítulo 26, verso 12, diz assim: andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então aqui Deus ele diz que ele quer andar conosco, ele quer estar no nosso meio. E para isso nós precisamos amá-lo, para isso nós precisamos colocá-lo acima de todas as coisas. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. É assim que começa os 10 mandamentos da lei de Deus. Lembrando a todos vocês que os 10 mandamentos da lei de Deus, eles permanecem, eles não foram alterados pelo nosso Deus, nem pelo Senhor Jesus, nem pelos apóstolos, eles não alteraram. Houve alteração por parte de homens, que ao decorrer dos séculos fizeram mudanças e então a maioria dos cristãos seguem essas mudanças, infelizmente. Mas a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda. E aqui então Deus ele dá os 10 mandamentos de forma escrita ao povo de Israel quando os tirou do Egito, mas esses mandamentos já existiam na eternidade. É tanto que Lúcifer,
Ele se rebelou nos céus porque ele cobiçou. Então a palavra de Deus diz nos 10 mandamentos, não cobiçarás. Ele cobiçou a posição de Deus, ele queria estar acima de Deus. E ele então provocou aquela rebelião nos céus, houve guerra e ele foi expulso juntamente com uma terça parte dos anjos e vieram parar aqui nesse planeta Terra. Mas quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel, está registrado em Êxodo 20. Você pode ler em qualquer Bíblia que você quiser. Leia qualquer Bíblia, você vai ver os 10 mandamentos como eles são. E assim diz a palavra de Deus: eu sou o Senhor, teu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Aí vem o primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. Segundo mandamento: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu e na terra e no mar. Terceiro mandamento: não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor para até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os seus mandamentos. Aí vem o terceiro mandamento: não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. O quarto mandamento: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e dele fez um dia santo. O 5º mandamento: honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. O 6º mandamento: não mate. O 7º: não cometa adultério. O 8º: não roube. O 9º: não dê falso testemunho contra o seu próximo. O 10º mandamento: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Aqui estão os 10 mandamentos. Leia em qualquer Bíblia, são iguais. Agora houve uma mudança. A igreja que estava dominando nos primeiros séculos da era cristã mudou, tirou o 3º mandamento, que fala que é para não fazer imagens, não adorar imagens, e o 4º mandamento também foi mudado. O 4º mandamento eles colocaram que deverá guardar domingos e festas. E o 10º mandamento ele dividiu em 2. Aí ficou 10 mandamentos, mas isso está no catecismo. Você pode ler o catecismo e leia na Bíblia. Você prefere ficar com a Bíblia ou com o catecismo? É claro que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos então pedir a Deus forças para podermos nos manter fiéis aos princípios divinos, custe o que custar. Mesmo que todos venham nos criticar, mesmo que todos venham nos odiar, mesmo que todos falam que nós somos legalistas, queremos ser salvos pela lei, mas não é isso, é porque eles não entendem. Somos salvos pela graça, mediante a fé, pelo poder de Jesus, pelo sacrifício dele. Agora a obediência, ela se faz necessária para demonstrarmos que nós amamos a Deus e o colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.